Pois nesses 35 anos que eu trabalho na imprensa, faço minha coluna de jornal, eu aprendi muito cedo que informação e opinião é uma coisa muito séria. A gente tem que ter informação para transferir ao público que nos ouve, que nos lê, que nos assiste, com seriedade. Jornalismo, eu acho que é uma das coisas mais sérias que existe, porque nós temos a responsabilidade de transmitir os fatos e alguns, como no meu caso, opinar sobre eles. Então eu não costumo, é um hábito que eu tenho já de muitos e muitos, desde o início, falar porque eu ouvi dizer ou coisa assim. Não, eu vou buscar informações. Vou em todas as fontes possíveis, porque sabe como é que a verdade, ela sempre tem alguns lados. Tem a minha verdade, a sua verdade e a verdade verdadeira. Então nós temos que ir atrás da verdade verdadeira. E para isso nós temos que buscá-la em muitas fontes. Não é só numa. Carro paraguaio. Vamos lá. Vamos lá. Olha, está aí ele. Eu falei que vou insistir com isso e vou continuar até que alguém da Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves resolva respeitar-me e aos telespectadores e aos leitores do Jornal Semanário e venha e diga o porquê que esse carro ainda circula com placas paraguaias. Mas eu fui atrás de outras informações. Por exemplo, esse carro foi doado pela Receita Federal. Está ali a placa dele, uma placa do Paraguai. Olha, um númerozinho para jogar no bicho, quem gosta de jogo do bicho, né? O governo do Nelly, que foi buscar um monte de projetos, coisas que Bento nunca teve em 130 anos que existe, nunca nenhum prefeito fez projetos e foi buscar verbas federais, e isso foi dito e confirmado no Centro da Indústria e Comércio pelo então prefeito Darcy Posa, numa reunião almoço, confirmando aquilo que eu venho dizendo já há 20 anos. Ele fez projetos e foi buscar. E uma das coisas que o Brunelli foi buscar foi doações da Receita Federal. Computadores, uma série de coisas foram doadas pela Receita Federal. Tem alguns requisitos para isso. E a Prefeitura de Bento Gonçalves recebeu 10 carros, 10 veículos da Receita Federal doados. 7 deles já estão regularizados, placa, estão incorporados ao patrimônio municipal, etc. Porém, 3 deles ainda estão com problemas. É um ônibus que está lá nas garagens lá da Secretaria de Obras e esse carro paraguaio que está circulando até agora. Por que ele está circulando até agora com placas do Paraguai? Senhores da administração municipal. Por quê? Há algum embasamento legal para que permita que ele circule, rode no trânsito com placas do Paraguai? Se existem, estão fora do Código de Trânsito Brasileiro e das resoluções do CONTRAN, porque eu pesquisei em todas e não consegui encontrar. Então está aí, o espaço está aberto, quiser vir aqui, quiser ligar, pode ligar. Explique isso, porque a população precisa saber. Até porque tem muita gente já interessada em ir para o Paraguai comprar carro lá. Eles não têm imposto, é mais barato que aqui, de repente a gente circula com placa do Paraguai, né? E não paga IPVA. Pois é, quem sabe. Tá? Então está todo mundo interessado, esperando para ver se pode ou não pode. Bom, se a prefeitura está rodando, de repente pode, né? Vamos ver. Tá? Então vamos esperar mais, vamos ver o que vai acontecer. Tá? Vai que alguém da prefeitura resolva respeitar a mim e aos nossos telespectadores e aos leitores e resolva dar uma explicação. Tá? Eu vou insistir. Tarso Genro, o governador do estado do Rio Grande do Sul, vai fazer uma interiorização, mais uma dele, tem feito por hábito isso. E segundo as informações que saíram do Palácio Piratini, ele virá de ônibus. Meu amigo, eu levo fé que agora, ele vindo de ônibus, não de helicóptero, ele veja o estado que estão as nossas rodovias. Principalmente a 446, a 470, tomara que ele vai para o lado de Farroupilha também, a 453, vá para o lado de cá e veja até Veranópolis, como está a 470, que ele passe ali pelo trevo da Tela Sul, e de repente, vai que alguém dá uma batidinha no ônibus dele, né? E aí os gênios do trânsito que administram o trânsito no Rio Grande do Sul, eles percebam que aquele trevo ali é criminoso. Ele não poderia estar ali. O governador vai estar aqui. É uma ótima oportunidade para ele, antes
ver o estado das rodovias. E depois, as lideranças empresariais, sindicais, etc. e tal, de Bento Gonçalves, pressionarem para que ele cumpra as promessas de campanha. A Assembleia Legislativa, na Comissão de Constituição e Justiça, já aprovou que acabe com o ICMS interestadual, aquele diferencial de ICMS, criado a pedido de um empresário, liderança empresarial do Rio Grande do Sul, para a governadora Ieda. Ela prontamente atendeu, né? E está em vigor esse monstrengo, esse absurdo, essa inconstitucionalidade atroz chamada diferencial de ICMS. Os empresários podiam aproveitar, os lideranças, chegar e governador, prometeu, mostra uma fita dele, prometeu na campanha acabar com esse monstrengo, retomar o Simples Gaúcho, que foi criado pelo governador Rigoto. Ou será que lá também tem ranço, no governo do Estado agora tem ranço político partidário do que era de antes, não serve agora? Né? Você me entende, né? Você me entende o que eu quero dizer. Vai ver que tem ranço político partidário, que foi o Rigoto que fez. Pois é, mas nós vamos estar com o governador aqui. Uma oportunidade ímpar de cobrar dele promessa de campanha, principalmente no que diz respeito às nossas situações, das nossas rodovias e das micro e pequenas empresas. A retomada do Simples Gaúcho, que já tem movimento dentro da Assembleia Legislativa. Só que, sabe como é que é político na Assembleia, aquela coisa toda? Pode alguém lá pedir vistas ao processo, né? E a coisa vai para o lixo, vai lá para o arquivo e morra na casca. Vamos pressionar o governador do Estado, então? O Papa chegou ontem à tarde. Uma chegada apoteótica, como era de se esperar, né? O Sumo Pontífice visita a maior nação católica do mundo, só podia ter muita gente recepcionando ele. Agora, teve uma cena dantesca, algo de uma grosseria, de uma estupidez que eu não tinha visto ainda acontecer, desde que eu acompanho algumas coisas nesse país. Detalhe, filmado, transferido isso, as imagens para o mundo todo. A cereja do bolo, porque ele se acha a cereja do bolo. Meu amigo, o senhor ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, foi cumprimentar o Papa com a presidente da República ao lado dele. Podia ser o Romário, presidente da República. Podia ser o Beleza, aqui, o nosso Beleza, que vende flores aqui em Bento. Ele, o presidente da República. Era dever, obrigação de educação do senhor Joaquim Barbosa, a cereja do bolo. Falta de ética total e absoluta desse homem. Simplesmente ignorou o presidente da República. Ele deve se achar, bom, tanto ele se acha tão acima de tudo, ele foi capa da Veja, ele é o ídolo, ele é um dos mosqueteiros da Veja, né? Ele comprou um apartamento em Miami, claro, pode comprar um apartamento quando quiser, o dinheiro deve ter, né? Mas por que ele criou uma empresa para comprar um apartamento e não pagar impostos? Quer dizer, o filho dele é empregado da Rede Globo, é umas coisas assim que a gente custa entender. E o cara continua sendo a cereja do bolo. Olha, sinceramente, eu não tinha visto nada semelhante. Nunca. Essa mulher, presidente da República, deve ter feito algo terrível para ele. Ou não? Ou ele é mal educado mesmo assim? Ou ele deve ter feito algum curso para ser tão mal educado quanto foi? Meu Deus do céu, se você não viu a cena, procure porque está na internet, isso o mundo viu. Claro, quando se quer ver um exemplo de como se é extremamente mal educado, você vê o que fez o ministro do Supremo Tribunal Federal, chamado Joaquim Barbosa, ontem, com o presidente da República ou a presidente da República, não importa quem seja, e do partido que ela seja, o que ele seja, não se faz aquilo que esse homem fez. Foi de uma grosseria, de uma estupidez que o povo brasileiro não merecia que se fosse visto lá fora.
como não merecia também aqueles bandidos mascarados jogando coquetel molotov na polícia militar do Rio de Janeiro, querendo aquele confronto todo. Isso é cobra mandada, com certeza. Estão querendo que o Brasil tenha uma imagem da pior possível no exterior, estão querendo avacalhar com a Copa do Mundo no Brasil, que vai sair, quer eles queiram, quer não queiram. Quer dizer, mas por que eles querem avacalhar com a Copa do Mundo? O ano que vem tem eleições. Então, quanto pior para alguns, para aquela turma, melhor. É por isso que eles fazem isso. Política partidária do pior nível, do mais rasteiro, imundo, porco, sujo nível que o Brasil já viu está acontecendo no Brasil agora. Meu Deus do céu. Até quando vai ter isso? Olha, ontem à noite, por exemplo, nós tivemos uma reunião jantar no SIC. Parabéns, Jordano Zanesco, pela reunião jantar de ontem. Foi fantástica. Ele trouxe Carlos Pastoriza, um dos diretores da ABIMAQ, a Indústria Brasileira de Máquinas, para falar sobre desindustrialização e custo Brasil. Ele mostrou números, projetou na tela uma série de coisas extremamente interessantes. Depois da reunião, fizemos um pequenino debate lá. Eu o questionei sobre vários assuntos e nós trocamos ideias e as pessoas que estavam lá presenciaram tudo isso. Uma das coisas que ele disse, eu fiquei até surpreso, pensei que era eu que usava essas expressões, os pitbulls da imprensa. Vocês querem uma? A ABIMAQ recebeu uma notícia do governo que beneficiaria as indústrias, então a ABIMAQ ela queria se manifestar favoravelmente ao governo naquelas medidas que estavam sendo tomadas, mas a imprensa, com os seus pitbulls, ele até citou uma delas, dessas pitbulls da imprensa, que é a Miriam Leitão, né? Citou a Miriam Leitão textualmente, como que ela recebe um monte de dinheiro para fazer alguns comentários que ela faz. A ABIMAQ foi pagar para divulgar nos jornalões, isso não precisa dizer, Estadão, a Folha, Veja, aquela coisa toda, pagando para publicar o manifesto da indústria de máquinas favorável às medidas do governo. Se recusaram a publicar. E a ABIMAQ ia gastar R$500 mil em publicidade e divulgação daquele... a pedido nos jornais. Como era favorável às medidas do governo, se recusaram a publicar. E isso está gravado, foi dito pelo Carlos Pastoriza, diretor da ABIMAQ, ontem à noite no SIC. Não fui eu que falei isso. Alguns até ontem à noite, depois que terminou a reunião, me perguntaram, escuta, será que ele ouviu o teu comentário, ou leu tua coluna? Não. Ele leu e acompanhou a história toda no país inteiro, como eu venho acompanhando. Eu não leio só notícias, essas porcarias que nós ficamos ouvindo diariamente da televisão. Aliás, a Rede Globo está sendo processada por sonegação de impostos, etc. Tal. Ninguém diz nada, ninguém fala nada. Tudo que é contra alguns partidos políticos, eles se omitem. As revistas e jornalões não publicam nada. Então, nós estamos vivendo um caos total de informações. O que chega à opinião pública é a opinião publicada. Não é o fato, não é a verdade, não é a notícia. É aquilo que interessa a partidos políticos muito bem definidos. É só a gente buscar essas informações, como eu faço lá no exterior, notícias que nós recebemos do exterior. Meu Deus do céu, que país é esse? Que tipo de imprensa nós temos, meu Deus do céu? Olha, se quer estar bem informado, não leia nada brasileiro. Vá, procure no exterior as informações, você vai ter as notícias do exterior sobre o que acontece aqui no Brasil. Ou então você me assiste, porque eu não desculpa, eu falo de modéstia. Eu não tenho vínculo, eu sou independente. Eu não recebo dinheiro de ninguém para falar, para opinar, para publicar, para divulgar. Não. Jamais recebi com um centavo. Eu até estou desafiando há muito tempo isso. Diga que alguma vez eu elogiei ou critiquei alguém porque eu fui pago para isso. A liberdade de imprensa é isso. A gente não ser remunerado por ninguém. Isso é liberdade de imprensa. Eu não digo e não falo porque me pagam ou deixo de pagar. Não. Pois é. Parabéns, Jordano Zanesco, pelo palestrante que trouxesse ontem. Ele colocou um monte de coisas lá, muito interessantes, que vieram
ao encontro de uma série de coisas que estão sendo comentadas por mim. Por quê? Porque ele, tanto quanto eu, vai buscar as informações onde elas estão. Não nos jornalões e revistonas de redes de televisão altamente comprometidas com... Aliás, uma coisa que eu comentei, lembra dos juros? Eu questionei ele. Os empresários lutaram a vida inteira contra a alta taxa de juros. Pois agora, os pitbulls da imprensa, enchendo o saco, não, vou aumentar o juro para segurar a inflação, porque não sei o que, a inflação já caiu de 5,8, caiu já para 5,34, coisa assim, mas isso eles não dizem, porque não interessa. Mas, pressionando que os juros aumentem. Cristo, quem é beneficiado quando aumenta a taxa de juros? Quem? Os caras que investem fortunas na divulgação, na publicidade, que sustenta esses grandes meios de comunicação. Isso foi dito por ele ontem, não por mim. Eu estou repetindo só o que ele disse, que aliás é o que eu estou dizendo há muito tempo aqui, né? Lamentavelmente é assim. Então, meu amigo, informação é coisa muito séria, notícia é coisa muito séria, coisa que não está na imprensa brasileira. Falta na imprensa brasileira, nos jornalões, revistonas e redes de televisão, seriedade. Falta seriedade e respeito com a nossa cabeça, com a nossa inteligência. Mas tem quem gosta. Fazer o quê? Eu volto amanhã, meu amigo. Um abraço. Opinião. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br